Sabe aquelas histórias de origem de super-heróis? Então, é exatamente assim que a gente vai olhar para a abertura do Evangelho de Mateus hoje. Vamos mergulhar nesses primeiros capítulos e descobrir como cada detalhe, sabe? Desde uma linhagem super inesperada até o primeiro grande teste já preparava o terreno para uma missão que, bom, ia mudar tudo. E o ponto de partida é essa sacada genial da Rosana Barros. Ela fala que o começo de tudo ali no Novo Testamento já chega com uma genealogia singular e curiosa. Ou seja, não é só uma lista de nomes, sabe? É tipo um quebra-cabeça, uma provocação para a gente olhar com mais atenção e tentar decifrar o que está escondido ali. E é aqui que a gente se pergunta, né? O que a árvore genealógica de um herói pode realmente dizer sobre a missão final dele? Porque pensa bem, em muitas histórias, a linhagem meio que define o destino. Então, vamos investigar como essa lista de ancestrais, que foi colocada ali de propósito, não só mostra de onde Jesus veio, mas, de certa forma, já adianta o que ele veio fazer. Ok, então vamos lá. Direto para o primeiro capítulo. Toda a história de origem começa com a linhagem, certo? Mas a de Jesus, olha, eu já vou adiantar. Não é aquela lista impecável de reis e nobres, não. É qualquer coisa menos convencional. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a genealogia não passa um pano para as falhas. Pelo contrário, ela joga um holofote nelas. Olha só essa lista. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. São mulheres que, para a época, eram vistas como, estrangeiras, marginalizadas ou que cometeram erros bem sérios. Ao colocar esses nomes ali, logo de cara, Mateus já está mandando um recado poderoso, sabe? Um recado sobre inclusão e graça para quem a sociedade meio que descartava. Beleza, depois dessa linhagem que já quebra todas as expectativas, a história vai ficando ainda mais profunda. O próximo passo nessa jornada de origem é o nascimento. E assim como a ancestralidade foi super incomum, o nascimento também é algo único e profetizado. E aqui a gente vê um tema que é a espinha dorsal de Mateus, o cumprimento das profecias. Dá uma olhada em como o texto faz essa ponte direta entre uma promessa lá do profeta Isaías, séculos antes, e o que acontece no Novo Testamento. É como se o autor estivesse falando: "Ei, pessoal, prestem atenção, isso aqui não é coincidência não, é a peça que faltava num plano muito maior que está se desenrolando agora." E o nome profetizado, Emanuel, isso é o coração de tudo. Deus conosco. Pensa no peso disso. A identidade do herói é completamente redefinida. Ele não é só um enviado, um mensageiro de Deus. Ele é o próprio Deus, aqui, em forma humana, vivendo entre a gente. Claro que o nascimento de um herói com uma identidade dessas ia mexer com tudo, né? Ia balançar o status quo. E é exatamente o que acontece. A chegada dele provoca duas reações completamente opostas. De um lado, a adoração. Do outro, uma ameaça mortal. De um lado, a gente tem os buscadores. E o mais curioso é que as fontes não falam deles como reis, mas como magos, sabe? Sábios, filósofos do Oriente. Ou seja, eram estrangeiros, gente de fora, que perceberam o evento divino pelos seus estudos e fizeram uma viagem longuíssima, e não para conquistar nada, mas para prestar homenagem. E no outro extremo, a ameaça. O rei Herodes, que era o poder da época, não enxergou um salvador. Ele viu um rival, um concorrente para o seu trono. Para ele, a notícia não trouxe alegria nenhuma. Pelo contrário, trouxe alarme, trouxe medo. E isso o levou a tramar em segredo para eliminar essa ameaça ao seu poder. Essa comparação aqui deixa tudo preto no branco. A motivação dos magos, adorar. A de Herodes, destruir. Enquanto um grupo viaja para oferecer presentes, o outro ordena um massacre de crianças. São duas reações totalmente opostas diante do mesmíssimo evento. Ok, o herói escapou dessa primeira ameaça. Mas como ele é, digamos, apresentado oficialmente ao mundo? Isso acontece em dois momentos-chave. Primeiro, a chegada de um arauto, e depois, um momento de confirmação divina que não deixa nenhuma dúvida. E esse arauto é João Batista, uma figura intensa, selvagem, austera, que surge do deserto. Ele não é um político, não é um sacerdote do templo, ele é literalmente uma voz gritando no deserto. E a missão dele é muito clara: preparar o terreno, preparar o coração das pessoas, porque o protagonista está chegando. E o batismo, nesse contexto, é bem mais que um simples ritual. É o grande momento da confirmação divina. É uma cena única, onde a Trindade inteira entra em ação ao mesmo tempo. As fontes descrevem essa cena de forma muito poderosa. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo de forma visível, como uma pomba, e a voz do Pai:
falando lá do céu. E o que essa voz diz? Palavras que são uma verdadeira unção oficial, a aprovação divina que dá o pontapé inicial no ministério público de Jesus. A partir dali, não tinha mais volta. A missão tinha de fato começado. Identidade confirmada, missão aprovada. E agora? Agora, como em toda boa história de origem, vem o grande teste. Aquela prova de fogo que vai consolidar o caráter do herói e preparar-o de vez para a jornada que vem pela frente. E é impressionante que, logo depois daquela confirmação divina, Jesus é levado pelo Espírito direto para o deserto, um lugar de isolamento total, de provação. E lá, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, ele encara o tentador. As fontes dão a entender que esse era um teste fundamental, quase como uma revanche simbólica, para ele ser bem-sucedido onde Adão, o primeiro homem, falhou, resistir à tentação e escolher obedecer a Deus. O primeiro desafio ataca direto no ponto mais fraco dele naquele momento, a fome. Imagina, depois de 40 dias sem comer. A tentação é essa. Usa o seu poder divino para resolver o seu problema pessoal agora. Transforma essas pedras em pão. É colocar a necessidade imediata acima de todo o resto. E a resposta de Jesus já estabelece um princípio que vai guiar toda a missão dele. Ele não finge que não está com fome, mas ele coloca essa fome em um segundo plano abaixo de um sustento muito mais importante, o espiritual. E a arma que ele usa para isso? A palavra de Deus, citando diretamente as Escrituras. Na segunda rodada, o tentador muda de tática. Fica mais sutil, mais esperto. Ele usa a própria Escritura, só que de um jeito distorcido. O alvo agora é o orgulho, a vaidade. A ideia era forçar um show, um milagre espetacular para provar quem ele era. Seria um ato movido pelo ego e não pela fé. A resposta de Jesus aqui é simplesmente brilhante. Ele combate uma escritura mal usada com uma escritura usada do jeito certo. Ele mostra a diferença enorme que existe entre só conhecer as palavras e ter a sabedoria para viver de acordo com elas. Fé de verdade não precisa de show, precisa de confiança, de obediência. E aí vem o golpe final, a tentação definitiva, o prêmio máximo. É a oferta de um atalho. Olha, eu te dou todos os reinos do mundo, todo o poder, toda a glória, sem precisar passar pela cruz. E qual era o preço? Um único gesto de submissão, que colocaria em xeque toda a sua lealdade. A resposta é um ponto final. Acaba com a discussão ali mesmo. Jesus reafirma sua lealdade total e exclusiva, rejeitando o atalho do poder e escolhendo o caminho do serviço. A vitória é completa. O herói passou no teste. E é assim que a história de origem se fecha. O herói está completo, linhagem estabelecida, nascimento profetizado, caráter provado no fogo, ele está pronto. E a primeira coisa que ele faz? Chama outras pessoas para se juntarem a ele. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta para se pensar. O que significa, hoje em dia, ouvir e responder a um chamado desses? Um chamado que muitas vezes pede para a gente deixar coisas para trás para seguir um propósito que é maior que nós mesmos.